gente chega a esse capítulo 6, né, colocado entre o primeiro banquete e o segundo, a gente tem essa história, essa reversão extraordinária, né, quando Amã planeja convencer o rei, né, já está tudo, ele faz uma forca, né, para Mordecai, e nisso aí ele tenta aí convencer o rei, né, a enforcar Mordecai, e a gente vê aí algo realmente sobrenatural, né, mostrando que Mordecai vai ser honrado pelo rei, né, e é fascinante de fato observar a série de coincidências, né, nenhuma das quais poderia ter sido prevista, né, o que deu resposta às orações dos judeus durante os dias de jejum, né, as ações de Esté calculadas como pareciam e refletiam de tamanha sabedoria, né, da própria Esté. Então a gente vai ver isso, né? Então a gente vai ver a proporção dessa dimensão, né, de coincidências acontecendo no livro. Então nessa noite a gente vai ver aqui, né, no texto, que o rei ele não podia dormir, né? Então a gente vai ver que quem está por trás disso, né? Essa intervenção soberana de Deus, né? Mostrando que ele tem muitas maneiras, né, de poder fazer o seu povo, né, obedecer à sua vontade e livrar também o seu povo, né? Então, aí a gente vai ver que os livros dos feitos memoriais, né, ele vai falar aqui desses livros, então continha lista de heróis do reino e suas recompensas, né? Então, esse livro que ele vai ler, essas crônicas que ele pede para ler, é justamente algo memorável, né, que tinha lá registrado. Porém, o rei, ele descobre, né, que nenhuma honra foi dada para aquele que salvou a sua vida, né? Então aí vai surgir todo aquele desejo de fazer alguma coisa, né? E aí que a gente vai ver ali, a gente vai ver que entra em cena aqui é Amã, né? E a gente vai ver esse Amã todo orgulhoso, né? Que ele vai chegar cedo no palácio, porque precisava, né, do consentimento do rei para executar realmente a Mordecai, e você vai ver lá que ele termina, né, acontecendo essa mudança, né, que em vez de Mordecai ser morto, ser enforcado, ser pendurado na forca, o que vai acontecer? Ele vai ter que honrar Mordecai. E aí a gente vê todo esse processo aqui dele, esse processo, né, de ver ele realmente, de fato, honrando, e aí ele mesmo planeja, né? Então qual é a melhor honra, né, que um homem poderia ter naquela época, né? Imagina, vestir a coroa do rei, né, usar a coroa do rei, vestir as roupas do rei, andar no cavalo que o rei andava. Então essa era a maior glória que o homem poderia desejar naquela época, e que foi isso exatamente que Amã desejou, sendo que quem caiu do cavalo foi Amã, que ele imaginava que ele que deveria estar ali, e quem foi realmente, de fato, foi Mordecai. E a gente percebe isso aí, essa honra, né? E ao mesmo tempo a gente percebe essa humildade de Mordecai. Então, assim, pelas expressões que está no texto, né? Tanto naquele momento que Mordecai consegue ouvir, né, alguns eunucos, né, querendo planejar para matar o rei, então ele estava na porta. Então você vai ver essas expressões sempre no texto, que Mordecai ele ficava na porta do rei, né, do palácio. Então você vai ver que possivelmente, né, vão apontar que ele era já um oficial, né, para ele ter esse contato, essa facilidade, né, até mesmo de ter contato com Esté. Então isso a gente vai ver que é porque ele tinha algum ofício, né, num palácio, né? E você vai ver que a partir do momento que Mordecai ele passa por esse processo de honra, você vai ver que humildemente, depois que passar desse processo, ele volta para o local dele, né? Então você percebe aí uma humildade, né, de Mordecai, diferente realmente de Amã. E aí a gente chega no capítulo 7, você vai ver que no capítulo 7 a gente tem esse segundo banquete, e é onde acontece a Esté denunciando, né, Amã como sendo esse inimigo do seu povo, e consequentemente ela revelando aí a sua identidade. Então a gente percebe nesse capítulo 7 de Esté acontecendo isso. Então Amã a gente vai ver que nesse momento, né, ele vai ficar mortificado, né, ao lado, e ele não vai receber o conforto, né, de sua esposa. Então você vai vendo aí
que nesse segundo dia, né, referente ao segundo banquete, aí a gente vai ver que é um banquete de vinho. Então, enquanto eles bebiam, né, e comiam e ficavam depois relaxados, né, então acontecia dessa forma o banquete. Então, o banquete era oferecido muito vinho e eles bebiam, o convidado bebiam, comiam e depois ficavam relaxados e convidados. E foi então aí que a gente vê que Esté, ela vai falar, né, para o rei, revelar ao rei quem ela é de fato, quem é o seu povo, e vai pedir essa salvação tanto por ela como o seu povo. Tá? E aí tem esse versículo do 4, né, que ela vai dizer, fomos vendidos, né, vai falar bastante coisa sobre isso, né, então ela está apontando para o capítulo 3, 13, né, que fala, ela usa a linguagem, né, do decreto, né, então ela está se referindo à ação de Amã, né, o suborno, a oferta que ele fez ao rei para decretar a morte dos judeus. Né, então a gente vai vendo aí, né, no versículo 5 a 10, a gente vê o rei estava prestes a receber uma outra surpresa, que é justamente que ele descobre que Amã era responsável. Né? Primeiro ela vai revelar para ele a ameaça de morte que ela está, né, e o seu povo, e depois ela revela quem é a pessoa, né, que está ameaçando ele. Né? Então a gente vê aí a indignação do rei, e aí a gente vê ele caindo, né, sobre o divã, né, o que é divã é uma espécie de sofá, tá, que servia como propósito de mesa de comer. Então normalmente a rainha ou o rei eles se sentavam nisso. Então ele deve ter caído, né, tropeçado, ou alguns vão dizer talvez ter pedido mesmo misericórdia, né, mas o rei termina interpretando de uma outra forma. E aí a gente vai ver que ele vai ser levado, né, vai cobrir o rosto dele. Essa expressão de cobrir o rosto dele, isso pode ser interpretado como costume dos persas, né? Então, assim, o que seria isso? Cobrir o rosto, né? Era realmente, literalmente, colocar um pano preto, né, no rosto da pessoa, né, como mostrando uma atitude de que essa pessoa está sendo julgada de morte, né? Então, essa expressão, né, o cobrir o rosto dele pode ser isso. Também existe uma outra possibilidade que fala que cobrir o rosto quer dizer que ele ficou envergonhado, ele ficou muito envergonhado, né, vermelho. Então isso essa expressão pode ser essa possibilidade também para alguns. Né? Então aí a gente vê essa reversão irônica, né, acontecendo, Amã sendo morto na forca que ele mesmo havia preparado para Mordecai, e vemos o Mordecai, né, a gente vai ver esse processo do Mordecai sendo exaltado, né, passando agora, né, todos os direitos que era de Amã, né, todos os bens, né, o texto vai falar isso, passou a ser de Esté. E de alguma forma, né, Esté falou de Mordecai e Mordecai passa a assumir o lugar de Amã. Então você vai ver agora quem passa a ser o primeiro-ministro do rei vai ser realmente Mordecai. Né? E aí a gente vai percebendo toda essa reversão, né? Todas essas coincidências e todas essas ironias acontecendo dentro do texto, mudando mesmo. E aí a gente chega aqui que ainda faltava mais, né? Tinha um problema ainda. Então eles já tinham se livrado de Amã, mas existia um problema que era o decreto. Então o que fazer? Existia um decreto determinado pelo rei. E o detalhe que o decreto ele não podia ser revogado, né? Então existia isso na lei dos persas. Então quando você está estudando, né, os impérios, você vai ver que é muito forte isso, principalmente dentro do Império Persa. Então a lei que era decretada pelo rei, né, assinada, que tivesse o selo do seu anel, essa lei ela jamais poderia ser voltada atrás, jamais poderia ser mudada, mexida novamente, né? Não se podia fazer isso. Então existia isso. E você vai ver em todo o tempo a forma como Esté vai lidar com tudo isso, de uma forma muito sábia. Você vai ver ela conduzindo isso de uma forma muito humilde, de uma forma sábia. Ela vai se colocar de novo, né, na presença do rei e vai agora fazer um clamor. O que podemos fazer agora? Né, para mudar essa situação, porque ainda existe, né, a questão do extermínio, né, existe uma lei que vai nos destruir. O que podemos fazer? Né? Então ela vai lidar com isso de uma forma muito sábia diante do rei e a resposta que ela recebe é muito positiva, que o rei entrega de fato o anel dele e fala e mostra para ela, tanto para ela como para Mordecai, né? Vão, imite um outro decreto.
permitindo os judeus a se salvar, ou seja, a se defender. Então, a gente vai vendo aí, né, nessas passagens do capítulo 4, né, o capítulo 8, o capítulo 7, o capítulo 8, a gente vai vendo esses banquetes acontecendo, Amã sendo morto, Mordecai assumindo o lugar de primeiro-ministro, e aí eles lidando no capítulo 8 com essa questão, né, do que fazer agora, né? E a gente vê esse contra-decreto sendo emitido para então eles terem a oportunidade de se defender. E aí a gente chega de fato realmente nesse capítulo 8, né, que Amã, ele está morto, realmente, mas o problema de rivalidade, né, de inversibilidade, né, do decreto permanece, né? Então, qual é a solução? É um novo decreto, vai ser emitido, que a gente percebe aqui nesse capítulo 8, e dando realmente, autorizando aos judeus a resistir aos seus inimigos, né? Então, você vai vendo isso aqui, né, acontecendo. Uma coisa interessante nesse capítulo 8 é que no verso 1 diz assim, deu a casa de Amã. Então, vocês vão ver, né, que era comum isso acontecer na história, tá bom? Então, todos os bens, né, dos inimigos do rei, então o que acontecia? Os bens deles passariam para o rei. É por isso que o rei tem essa autonomia, né, para dar para Esté tudo que pertencia a Amã, todos os bens de Amã. Inclusive, alguns estudiosos vão falar que não só apenas, né, os bens de Amã passaram para Esté, mas todos os servos dele também foram realmente para Esté, né, dominar ali e estar sobre a autoridade de Esté. Então, a gente vê que Esté, né, apela realmente à benevolência do rei, né, e arrisca novamente a sua vida, né, quando ela chega a ele pedir ao rei, implorar ao rei para que salve realmente o povo, né, dela. E aí é interessante que a gente vai ver que um outro decreto vai ser emitido aqui, né, você vai ver que um decreto vai ser emitido dando autoridade para autorização, né, e autorizando de fato os judeus a se defenderem. E você vai ver que é interessante a gente perceber que esse decreto, esse novo decreto, vai trazer alegria, né, exaltação até a outros povos, né? Então você vê como até mesmo em outra situação, no outro decreto, a situação era muito difícil, que muita gente, não apenas os judeus, outras pessoas também lamentavam por aquilo que ia acontecer. Porque se não existisse esse novo decreto, certamente os judeus iriam ser mortos, né, exterminados, né? Então você vai ver aí, e aí no versículo 15 aqui do capítulo 8 é bem interessante, porque vai dizer que a cidade de Suzã, né, se exultou, né? Então, na cidade predominava o quê? Gentios, e Mordecai foi exaltado. Então, você vê isso, numa cidade que os gentios, né, os outros povos eram em maioria, né, o próprio Mordecai foi exaltado. E a reação popular foi muito favorável, né? Então, você vai ver aqui. Então, era onde o decreto havia chegado, né? Onde o decreto havia chegado, assim, você vê essa recepção entusiástica, né? Do povo entusiasta, o povo admirando, né? Se fazendo, né? Como o texto vai dizer, e eles se faziam judeus, né? Essa expressão é para mostrar o quê? Uma mudança completa de atitude, né? Do povo, né? Ou seja, eles se converteram à fé judeu, ou seja, se fizeram judeu, ou seja, apoiaram os judeus nessa questão, né? Diante desse processo que eles estavam vivendo aí de extermínio, e a gente vê aí essa exaltação, né? Essa alegria, né? dos outros povos, né? E sob a liderança de Mordecai, as pessoas de outras nações, né, estavam realmente apoiando, né, os judeus. E aí, enfim, nós chegamos no nosso capítulo 9. Então, nós temos aqui dois momentos, né, nesse capítulo 9, do 1 ao 19, a gente tem a vitória dos judeus contra os seus inimigos. É bem interessante esse capítulo. E aí a gente tem do versículo 20 ao 32, temos a origem, né, do Purim, né, essa redenção dessa ordem de extermínio acontecendo aqui nesse capítulo 9. Então, aí a gente tem aqui que chega, de fato, né, no versículo do 1 ao 4, a gente vai perceber que, de fato, chegou o grande dia, ou seja, 13 de Adar, né, o dia que ela foi decretado
o decreto, né, de Amã, né, de exterminarem os judeus, e aí a gente tem também aí esse contra-decreto também autorizando os judeus em poder se livrar, em poder realmente batalhar pela sua vida, né, pela vida da sua família. E a gente vê isso aí marcado na história, né, num texto. Né? Então, vemos que o autor ele vai resumir bem o resultado dos eventos, né, do dia, para que o leitor não tenha dúvida, né? As vítimas se tornaram vencedoras, né? Então isso vai ficar muito claro no texto aí que os judeus realmente foram vitoriosos. Então, no versículo 3 e 4, né, a gente tem a ideia que foi anunciada que Mordecai não seria removido do poder no futuro próximo, né? Então, era alguém com quem eles deveriam lidar. Daí o desejo de apoiá-lo, né? Então, você vai ver essa forma, né, que Mordecai assumiu o trono. Era um homem grande ali, no reino, né? Era o segundo o texto vai falar, né, no capítulo 10, é o segundo no comando do rei. Então, quem iria, né, ir de encontro a esse homem, né? Então, muitos também se aliaram a Mordecai, né, por aquilo que ele se tornava, né? Estava se tornando. E aí a gente vai vendo aqui, né? É interessante aqui que nesse período dessa guerra, né? Nessa matança, os filhos de Amã, né? Vai mostrar aqui esses filhos dele sendo mortos. E aí o que você percebe aqui? Você percebe o rei, essa preocupação, né? Do rei em querer satisfazer a sua rainha. E você vê aqui ele perguntando aqui para Esther, né, diante dessa matança, se existia mais um desejo nela, né? Aí o texto vai mostrar aqui que várias pessoas já foram mortas e Esther tem mais um desejo que era ver os filhos de Amã sendo enforcados, né? Muitos aqui, algumas pessoas, se assustam muito com esse desejo de Esther, né? Para alguns. O porquê, parece um desejo de vingança, né, dela mesmo, né, querer ver ainda, os rapazes já estavam mortos, né, e ainda querer ver ele pendurado, né, então assim, há alguns questionamentos em relação ao coração de Esther, em relação a essa atitude dela, né, então algumas pessoas ficam intrigadas com essa atitude dela, mas enfim, o texto mostra isso, né, que ela quis, né, realmente, né, o coração dela de ver realmente essa confirmação, né, essa vitória mesmo, né, dos judeus, né, contra realmente mostrando toda essa questão de que eles de fato foram derrotados e eles foram vencidos. E aí a gente vai vendo aqui nessas festas, né, a gente vê que na cidade de Suzã, você vai ver que vai ter 2 momentos para as batalhas, né, para a guerra. Então, você vai ver o primeiro momento, depois o segundo momento. Então, por isso que a gente vai ter na cidade de Suzã o dia 14 e o dia 15 deles, né, de guerra. E lá nas outras regiões, nas outras cidades, a gente vai ver que o dia 14. Então, por isso que a festa do Purim é comemorada no dia 14 e no dia 15, porque houve 2 momentos, né, na cidade de Suzã de guerra. Né? Então, e daí, então, a partir, né, do 20, você vai ver aí, desse versículo 20, você vai ver aí toda essa narrativa, né, detalhando de uma forma mais específica essa festa, essa comemoração do Purim. Então aí você vai ver, né, tanto Esther como Amã desenvolvendo toda essa questão aí do Purim, né, desse livramento que Deus deu para eles, né, como judeus, né, como povos, e eles escrevendo essas cartas, fazendo prevalecer essa festividade, porque foi algo realmente grandioso para eles, né? Eles foram libertos de uma lei, de uma ordem de extermínio, e eles puderam ser salvos pela essa soberania de Deus. Né? E aí a gente vê aqui o autor fazendo isso, né? Então, o autor vai terminar com a referência, né? A gente chega realmente no capítulo 10, você vê que o capítulo 10 vai do 1 ao 3, né? Bem pouquinho, mas ele termina com referência ao rei Xerxes, né? Com quem ele começou, ele inicia narrando sobre o rei e termina falando sobre esse rei, porém, ele destaca na história é esse Amã, né? Ou Amã não, o Mordecai, ele vai destacar Mordecai, né, que sobre tal esse regime, né, do rei Xerxes I, quem teria
pensado na história, né, que um judeu faria parte, né, que se tornaria a mão direita do rei, né? Então você vai ver isso acontecendo aí, ou seja, Mordecai em posição de autoridade, mostrando que ele continuou sendo a mão direita do rei, sendo um ministro fiel e capaz, né, e que promoveu o bem-estar do seu povo e, consequentemente, também da nação, né, do Império Persa durante o período dele, né? Então aí a gente tem essa exaltação, né, que o texto termina para a pessoa de Mordecai. E aí a gente termina de fato, né, o livro com essa mensagem, né, com a mensagem de preservação da linhagem judaica, né, que nos ensina de fato que Deus está comprometido em redimir o mundo. A gente vê de fato isso nesse livro, vemos isso ao longo da história e a gente vê isso realmente de fato em Cristo. E o nosso papel de fato é confiar em Deus e estar disposto a entender, né, a conjectura que nós estamos e sermos realmente relevantes na história, né? Porque o que marca essa história dos retornos que você vai ver nesse período, né, que a sociedade judaica está vivendo, justamente ela é marcada por alguns personagens na história que foram relevantes, né, ao período, à conjectura, o momento que eles estavam vivendo. Então a gente vai ver em primeira mão Esdras, né, se dispondo a aprender, a praticar e a ensinar a palavra, a lei de Deus ao seu povo. Nesse recomeço, a gente vê o próprio Neemias, né, envolvido em todas as missões que foi confiado a ele, e a gente também tem a Esté, que vai dizer, tomando essa posição, se perecer, eu pereci. Ou seja, ela entendendo de fato o seu papel, redimindo o seu tempo e realmente sendo usada por Deus com o seu primo Mordecai para livrar os judeus, né, de morte, né? Então fica aí, Esté, que você possa mergulhar aí nos seus estudos pessoais e descobrir muito mais da riqueza que esse livro tem para nossas vidas. Que Deus te abençoe.